vários especialistas na área jurídica ouvidos. Vou destacar apenas um agora, o ex-ministro Carlos Veloso, presidente do Supremo Tribunal Federal. Deu uma entrevista há umas 2 semanas ao Correio Brasiliense, no qual ele deu a opinião dele sobre as mensagens e, sem que isso signifique reconhecer a autenticidade, a afirmação dele é que elas não tinham nada de ilícito. Há notícias de que esse mesmo hacker, ou esse grupo de hackers, interagiu com um conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público, fingindo ser um conselheiro, né? A meu ver, aqui também é a tentativa de contra-inteligência para parecer que é uma invasão de uma pessoa brincalhona, como me parece que é de um grupo criminoso. Mas, como disse, aqui vai depender do resultado das investigações da Polícia Federal. No dia 9 de junho, houve a publicação de supostas mensagens que eu teria trocado com o procurador Deltan Dallagnol, né? Não foi consultado antes sobre o conteúdo dessa matéria. O site que as divulgou afirmou que não fez porque temia alguma espécie de busca e apreensão. No entanto, esse mesmo site, no dia 13 de junho, divulgou outras mensagens sem qualquer espécie de consulta prévia, que é um expediente em jornalismo um tanto quanto reprovável. Fiquei com a impressão que o site queria que fosse ordenada uma busca e apreensão, talvez por parentar uma espécie de vítima, um mártir da imprensa ou coisa parecida. Eu afirmei desde o início que são supostas mensagens, tá? Eu não reconheço a autenticidade dessas mensagens. Eu não tenho mais essas mensagens no meu aparelho celular. Então, eu não tenho como ver essas mensagens e falar, essas mensagens são minhas. Podem até algumas serem, podem elas ter sido adulteradas total ou parcialmente. Qualquer um dos senhores e senhoras deputadas provavelmente teriam dificuldade de confirmar categoricamente que mensagens que enviaram há, sei lá, 2, 3 meses e que não estejam mais em seus aparelhos correspondam a mensagens verdadeiramente emitidas, certo? O que eu observei, no entanto, é que essas mensagens, quando foram divulgadas com grande sensacionalismo e com deturpação, não é, do sentido delas por esse site. Alguns outros veículos de comunicação embarcaram nesse sensacionalismo. Me parece que as coisas estão paulatinamente sendo colocadas no devido lugar. Vários especialistas na área jurídica ouvidos. Vou destacar apenas um agora, o ex-ministro Carlos Veloso, presidente do Supremo Tribunal Federal. Deu uma entrevista há umas 2 semanas ao Correio Brasiliense, no qual ele deu a opinião dele sobre as mensagens e, sem que isso signifique reconhecer a autenticidade, a afirmação dele é que elas não tinham nada de ilícito, né? Mais recentemente, a Folha de São Paulo, que tem tido uma postura bastante crítica ao atual governo, bem, isso faz parte do jornalismo, né? Pode se criticar, mas a própria Folha de São Paulo publicou um editorial, além de questionar a falta de demonstração da autenticidade dessas mensagens, apontou que elas teriam sido talvez obtidas por meios criminosos. Aqui eu acho que o editorial errou, porque ela categoricamente foi obtida por meios criminosos, mas a própria Folha de São Paulo reconheceu que as mensagens não tinham nenhum conteúdo que poderia ser considerado ilícito em relação a isso. Vamos esclarecer que na tradição jurídica brasileira, outros países têm outras tradições, mas consultando até alguns colegas estrangeiros, até obtive afirmações de pessoas estrangeiras também não vislumbrando qualquer maior ilicitude naquele conteúdo que foi divulgado, né? É comum que juízes falem com procuradores, é comum que juízes falem com advogados, né? Por exemplo, chega lá o Ministério Público, olha, vou requerer prisão preventiva do fulano X. O juiz fala, olha, isso tem que ser muito forte a prova. Chega lá o advogado, vou requerer a liberdade provisória do meu cliente. O juiz fala, olha, o teu cliente está com uma situação difícil por isso, por isso, por isso. Teria que demonstrar isso, isso e isso. Isso são coisas absolutamente triviais dentro aí do cenário jurídico, tá? Vamos lembrar
que a Operação Lava Jato não foi um caso criminal isolado no tempo e espaço, mas foi um caso criminal que se estendeu aí por 4 anos, inclusive quando eu estava lá. Né? Então, nós estamos falando aí de um período de 4 anos, né, de operação, e esse contato existe, né, com procuradores, esse contato existe com delegados, esse contato existe com advogados, sem que possa ser considerado necessariamente ilícito. O que eu posso dizer, porém, aqui categoricamente, é que como juiz, tá, na Operação Lava Jato e mesmo antes, eu sempre agi com correção, com base na lei, com base na imparcialidade, decidindo os pedidos que forem me apresentados, tá, sem qualquer espécie de desvio. As minhas decisões, a grande maioria delas foi submetida já às instâncias recursais superiores. Eu tenho aqui um quadro que me passaram, total de processos julgados em primeira instância, 45 daquelas sentenças, né? Total de processos julgados em segunda instância, até maio de 2019, 80%. Decisões que foram mantidas, de condenações ou absolvições, sem qualquer alteração, 70%, aqui é a referência às condenações ou absolvições individuais, não o número de sentenças, que representa um percentual de 39%. Condenação mantida com penas aumentadas. Foi muito comum o Tribunal Regional Federal, falam que eu sou rigoroso, né? O tribunal é mais rigoroso do que eu normalmente. O tribunal aumentou penas em 45 casos, tá? O que representa 25%. O tribunal diminuiu penas em 37 condenações, percentual de 21%. Pessoas que foram absolvidas em primeiro grau, mas condenadas pelo tribunal, 8 casos, o que representa 4,55%. E absolvidos em segundo grau, 10, que representa 5,68%. São números absolutamente padrões e normais em relação a esses temas. Enfim, para caminhar para o final, o que existe aqui é uma invasão criminosa, tá, de hackers a aparelhos celulares de agentes públicos, agentes que se empenham na aplicação da lei, no caso aqui os procuradores, ou no caso eu, como atuei no passado como juiz. Esses elementos probatórios que foram colhidos nem podem ser chamados como provas, porque eles são ilícitos. Por outro lado, não está demonstrada a autenticidade dessas mensagens, porque também o site se recusou a apresentar essas informações a uma autoridade independente, poderia tê-lo feito desde o início. Eu mesmo falei na primeira semana, apresentem esse material. Né? Se as minhas mensagens não forem adulteradas, isso não tem problema nenhum. Tá? Eu não reconheço, mais uma vez, a autenticidade, por essa contingência que mencionei há pouco. Pode ter algumas mensagens ali que eu tenha mandado. A referência lá, confia no ministro do Supremo Tribunal Federal. Bem, eu confio, sempre tratei respeitosamente os ministros do Supremo Tribunal Federal. Aliás, se tivesse alguma mensagem ofensiva, provavelmente já teria, inclusive, saído. Mas eu sempre tratei eles com absoluto respeito. Agora, não posso confirmar a autenticidade, porque pode ter ali material que tenha sido adulterado total ou parcialmente. O que eu posso dizer, no entanto, é que, mais uma vez, sempre agir com base na lei, sempre agir com base nas regras éticas da magistratura, nunca me desviei. Foi um trabalho difícil, né? Sei que existem críticas pontuais à Operação Lava Jato, mas é inegável o fato que a Operação Lava Jato mudou o padrão de impunidade da grande corrupção no Brasil. Pessoas que praticavam crimes graves de corrupção e lavagem, que permaneciam impunes, foram levados às Cortes de Justiça, não só a 13ª, mas a outras varas de justiça, como, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, como, por exemplo, aqui em Brasília, e também aos tribunais, tanto às Cortes de Apelação Federal, como ao Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal. A meu ver, aqui o que existe é uma tentativa criminosa, não é?
de invalidar condenações, e o que é pior, eu acho que a minha principal suspeita é que o objetivo aqui principal seja evitar o prosseguimento das investigações. Né? Criminosos que receiam que as investigações possam chegar até ele e que estão querendo se servir desses expedientes para impedir que as investigações prossigam. Então, basicamente isso. Agradeço, senhor presidente, o tempo aqui disponibilizado. Peço desculpas, usei quase todo ele, mas, enfim, sobrou um pouquinho.